Bom dia, estamos aqui ao vivo gravando essa programação a fim de dissertar sobre o som como instrumento pedagógico. Então, a gente pode conceber o som como algo que vai influenciar os alunos e fazer com que eles aprendam, de fato, determinadas matérias dentro de uma determinada disciplina, de um determinado contexto pedagógico. Então, a gente pode traduzir isso aí como uma tentativa de fazer as pessoas, os alunos, aprenderem mais fácil determinadas matérias, utilizando, no caso, o som. No caso, a música em si. É muito mais fácil a gente se aprender através de uma música. Você consegue inculcar mais ali aquele conteúdo, aquela matéria, fica mais fácil de você aprender. E isso tanto faz como para criança, para adulto. A música ela é muito mais vantajosa, muito mais aproveitada no ensino, quando você consegue conciliar a educação e a música. Porque a maioria dessas músicas de hoje, elas trazem alguma mensagem. E por que não utilizar esse poder que a música tem, que o som tem, para conseguirmos aprender de uma forma mais fácil? Realmente aprender mesmo, não decorar, aprender. É assim que nós estamos focando nisso. A rádio escolar é também uma ferramenta interessante, muito importante na educação, para a educação das crianças. Uma escola que tem uma rádio, né? Ela é bem, vamos dizer assim, um recurso interessante, um recurso que pode alavancar ainda mais a aprendizagem dos alunos. Eles podem fazer ali na rádio, criar jornais, criar um correio, e eles produzirem textos que eu acredito que possa trabalhar a parte da leitura, a parte da escrita. Vai ser uma coisa interessante coisa que eles vão criar, né? Então, no meu entender, a rádio numa escola é importante para todos que fazem a escola, toda a comunidade escolar, alunos, professores, podem passar notícias, podem dar informações, faz a comunicação dentro de uma escola, né? E eles são protagonistas de um trabalho que pode ser interessante dentro da escola. Quanto à questão ainda, né, ressaltando essa questão do som, a gente pode citar também a gravação de CD de áudio como um veículo muito útil para os alunos terem como aprendizado, né? Por exemplo, livros falados, né? Como a gente pode ver, né? Tem muita livraria, né? Que já tem esse tipo de veículo, né? CDs que já que traduzem tudo aquilo ali que está nos livros em som. Então, seria uma coisa que facilitaria muito a vida do estudante, né? Ter isso aí, uma coisa que ele pode colocar dentro de um celular, dentro de um formato MP3 e transportar para onde quiser, fazendo o uso disso aí para determinada disciplina. E isso pode ser veiculado também na rádio escolar, pode ser repassado para que todos saibam sobre essa parte também do livro. Pode ser divulgado livros que alguém leu, pode ser contado histórias em cima dos livros, né, para que todos estejam atentos a essa ferramenta que é também tão importante a rádio escolar, veicular essa questão dos livros que eles leem, falar, contar as histórias, falar das experiências, que entenderam, da linguagem utilizada. Em relação aos livros em áudio, a gente tem um certo preconceito em relação assim, o pessoal não vai mais ler, vou deixar de ler, vou escrever só escutar. Mas não, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você ler e escutar o áudio. É muito mais interessante assim, você consegue ler melhor e consegue absorver melhor a informação. Importante esse livro em áudio, é bom.
também a gente pode ver quanto à questão ainda puxando a parte da musical, a questão da facilidade de se aprender o inglês, por exemplo, fazendo uso de músicas em inglês e tentando traduzi-las, né? Então quer dizer que isso também já é mais um recurso pedagógico que a gente pode colocar como útil no aprendizado de uma determinada matéria, nesse caso o inglês. E também a parte, eles podem produzirem paródias, né, criarem paródias com conteúdo. Isso ajuda a fixar conteúdos que para eles são interessantes também. O uso de paródias é muito interessante também, que envolve som, envolve letra, né? Envolve música. Essa questão da 6 minutos. Que acabou? São 15. São 15. As paródias, isso aí, as paródias, a gente pode também até, fazendo aqui um adendo, sendo uma teatralização, né, em formato áudio de determinadas, digamos assim, determinadas disciplinas. Pode até ser uma coisa interdisciplinar, né, como antigamente se fazia, né, aquelas aulas teatrais, né. Então, assim, já mais uma coisa que a gente pode colocar como recurso pedagógico para se fazer o aprendizado efetivo. Certo? Não pode. Temos também os livros infantis, com os áudios dos personagens, né, incorporando um leão, um bicho, né, o som, né, o atrativo que ele traz. Eu diria que seria também mais uma coisa a se pensar, que também é algo que é muito útil para os deficientes visuais, né, que dependem do som, é a questão do aprender através justamente dessa teatralização do falar, do fazer falar os personagens de determinados quadrinhos, de veículos que a gente poderia conceber como visuais, mas sendo falados, né? Sites, né? Ferramentas visuais para sites que falam, né? Fazem o site falar aquele conteúdo, né? A gente pode até colocar como produto pioneiro nesse quesito o Virtual Vision, né? O DOSVox também, DOSVox que ele transmite aquele conteúdo da internet, tem ferramentas que faz isso, né? Fazem isso, pega o conteúdo da internet e traduz em formato áudio, né? Formato multimídia. Então isso é uma questão que a gente pode pensar em determinadas ferramentas para se fazer o aprendizado. Eu acredito que nessa questão do som a gente também possa lançar mão de coisas, tirar sons do corpo, né? Tirar sons com partes do corpo. E outra coisa, criar instrumentos manuais, que isso também envolve a parte de arte, mas não quer dizer que a gente criar materiais, instrumentos, também vai trabalhar o som. Então criar instrumentos que ele possa tirar sons dos instrumentos, como formar depois uma banda, se organizar de forma bem interessante, tirando sons desses instrumentos. Eu acho que isso também envolve som, também é importante esse tipo de trabalho, né, na questão do som. Eu penso assim. E o som, assim, a música, também ela pode ser utilizada até como terapia. Tem os profissionais que usam essa ferramenta para forma de acalmar, de tratar certos transtornos, certos distúrbios que algumas pessoas têm. E isso é muito válido para a sociedade. Se a pessoa relaxa, a pessoa consegue relembrar momentos bons e ver, assim, ter aquele momento ali mesmo de tranquilidade, através do som e da música. E, exatamente. Isso também faria, fazendo até aqui um adendo,
fazer com que esse som, essa terapia musical, ela possa reportar a uma coisa do passado que foi também associado a um determinado aprendizado. Então aí já seria uma coisa que ajudaria a fixar aquela matéria, aquela disciplina, né, na cabeça do aluno, certo? Uma coisa bem interessante. O som a gente aprende a partir da concepção, que a gente já ouve sons externos na barriga das nossas mães, a gente já absorve sons, identifica a voz, né, o tom das pessoas, identifica as pessoas, identifica sons, vai educando o ouvido e aprendendo a ouvir e identificar os sons, diferenciar coisas, né? Os sons. Para mim, eu penso que som é importante desde a gestação, a gente já pode ouvir, né? E trabalhando o ouvido. Som é muito interessante também a partir daí. Isso é verdade, tem estudos que comprovam isso, que o bebê, ele já, dentro da barriga da mãe, ele já reconhece a voz do pai, a voz da mãe, escuta o batido do coração da mãe e relaxa, realmente chega a relaxar e descansar ouvindo uma música. Isso é comprovado já. Palestras feitas em áudio, em formato, embora que tenha sido gravado primordialmente em vídeo, mas quando você pega esse conteúdo e associa, retira o áudio deles, aquilo ali também já é muito, digamos, útil para o aprendizado. Você gravar palestras, você pegar uma palestra daquela, de um educador, uma pessoa, né, uma pessoa que já é mestre em determinado assunto, pega aquilo ali, transforma praticamente numa videoaula, coloca na internet, quer dizer que já são situações que a gente pode criar para poder fazer um aprendizado maior. Os cursos que temos em áudio. Oi? Cursos Cursos. em áudio. Sim, O que você pensa sobre a utilidade dos cursos de áudio? Para mim, os cursos de áudio, eles são interessantes. Eu nunca fiz um curso assim, só direcionado com áudio, mas eu já vi, assim, coisas poucas com isso, né, relacionado a isso. Eu não tenho muita experiência em cursos desse. No passado não tinha as fitas, os cursos que você comprava, aí vinha um texto, um manual e vinha uma fita para você acompanhar. Eu até tinha, eu comprei alguns desses, mas na verdade eu não fiz. Eu não vou. Não, mas diga, fale sobre. Há algum tempo atrás, a educação à distância era feita assim, com papel e áudios, né? A gente recebia pelos correios, naquela cassete. Itens cassete, CDzinho áudio, e ali a gente usava só o áudio mesmo, então, mais difícil ainda um vídeo, mas realmente era só um áudio do professor explicando aquele conteúdo. A gente acompanhava ali no livro, exatamente. Tinha também um Rádio Enem. Tinha um Rádio Enem. Né? Tinha um Rádio Enem que comentava as matérias. Pela rádio tinha mesmo. Eu acho que até hoje você ainda encontra algumas coisas relacionadas a isso. Que eles veiculam as questões que possivelmente possa cair em vestibulares, porque ainda existe vestibulares, eles ainda veiculam. Algumas rádios ainda passam. Hoje em dia o pessoal pensa que não, mas hoje o rádio é muito utilizado ainda. Através do rádio a gente recebe notícias e aprende tudo, e às vezes é mais difícil que você não tem tempo de estar ali na televisão, você está no seu veículo, você está ouvindo no rádio, você dá para você continuar aprendendo, mesmo dirigindo. As atualidades a gente consegue associar, acompanhar através do rádio. Eu penso que as pessoas nesses horários são os horários que elas, nesses momentos, são os momentos que eles param, que eles ouvem rádio.
quando estão fazendo alguma coisa. Porque, Harmônico, né? porque hoje as pessoas já... Da mesma forma também que antigamente se fazia com a TV, com o rádio, na verdade já foi o primórdio da história, né? Porque antigamente era o rádio. Então, quando a gente pode conceber essa veiculação de matérias pedagógicas, por exemplo, tipo áudio-aulas, né? Sobre Enem, sobre assuntos diversos, biologia, matemática, história, física, química, né, biologia, também. atualidades. Então isso aí já é mais uma ferramenta. Ok. 1 minuto para o fechamento, uma mensagem de cada um sobre o tema abordado. Fechar. Eu posso dizer. Esse tema é um tema bem interessante que vai ampliar os nossos conhecimentos, né? O estudo sobre esse assunto áudio é bem interessante e a gente quer aqui deixar o nosso agradecimento, né? Por esses assuntos, e pra gente é um conhecimento assim, a mais, uma coisa a mais. Isso é importante para a escola, então a gente queria agradecer aqui a participação de todos e que a gente possa sair bem nesse trabalho. Seu nome é? Joana, Seu nome é? Lucivaldo. E o Leiciano. seu? E a equipe de vocês fala sobre? som. A nossa equipe Equipe fala 2. sobre som. Ok, fechou.